Oi, pessoal do signo do Sagitário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem é intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo do Sagitário. Gente, vocês sabem que eu coloco, né, os vídeos de acordo com a interação das pessoas, então, por favor, comenta, curte, se inscreve, manda para alguém, porque muitos vídeos virão para vocês e mais rapidamente também. Maquitarou, pessoal do signo Sagitário, uma carta, por gentileza, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou meu do céu no signo Sagitário. Por favor, tarô, uma carta, por gentileza, para quem tem Sagitário forte no mapa, ou para quem está lidando com alguém no signo Sagitário, uma carta. Repressão, um 10 de paus, aqui, tá pesado, tá amarrado, tá desgastado. Mais uma carta, por favor, tarô. Só um instantinho aqui, deixa eu tirar um tarô aqui. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo Sagitário. Gente, relâmpago aqui com a carta da torre. Interessante que quando caiu essa carta aqui, eu pensei na carta da torre, né? E assim, são 78 cartas aqui, porque elas duas têm uma característica muito parecida, esteticamente falando, aqui nesse tarô. Elas são bem parecidas, assim, né? Com os desenhos, as cores e tudo mais. E tem alguma coisa aí saindo, tem uma reconstrução acontecendo na sua vida, só que para que essa reconstrução aconteça, precisa sair alguma coisa antiga aí, né? Interessante. Pode ser que você estivesse vendo, vibrando de um padrão de coisas ultrapassadas relacionadas a escolhas, relacionadas a ambientes, relacionadas a pessoas. Você está fazendo uma limpa grande aí na sua vida, tá, Sagitário? Uma limpeza, assim, arrancando as ervas daninhas com as próprias mãos, inclusive. Temos uma carta aqui, né? E óbvio, isso não é literal, né, gente? Assim, a gente está falando aqui sobre a leitura simbólica das cartas. Vocês sabem disso. Vou cair uma carta aqui, vamos lá. Sofrimento, nove de espadas. Nossa Senhora, o que que é isso? Que energia é essa de vocês, Sagitário? Porque assim, tá puxado, tá nítido, né? A carta do sofrimento também representando, como o próprio nome diz, um sofrimento, um momento de reflexão, uma dor, um cansaço. E interessante que aqui, se você observar, são cartas onde você tá sozinho consigo próprio, onde você não tá nem expondo isso para todo mundo. Tem umas nuvens assim também, né? Essas nuvens que pesadas aí sobre você, no sentido de pesando a sua consciência, pesando o seu pensamento, fazendo você escolher coisas também. Vamos continuar aqui. Mais uma carta, por favor, tarô. Ah, isso é para todo mundo? Não, gente, porque você não é todo mundo, nem eu. Isso aqui é uma leitura coletiva. Você vai pegar o que servir para você, o que não servir, você vai deixar de lado. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Sagitário. Vamos aqui, por favor. É o quê? Moralidade aqui com a carta, essa moralidade é uma rainha de espadas, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Moralidade é uma rainha de espadas. Nossa Senhora, tem uma energia aqui de alguém que já sofreu bastante, já passou por vários momentos de vários julgamentos e nessa característica que está puxado, inclusive você é como se você precisasse fazer algumas escolhas aí, ser mais seletivo com quem você se envolve, os caminhos que você habita, o lugar que você frequenta, os lugares que você frequenta. Por quê? Porque existe uma necessidade aqui, Sagitário, de uma libertação. Só que essa libertação só vai acontecer se você, obviamente, quiser, né? Porque, assim, existe um livre-arbítrio. Tudo bem que ele é até a página 2, tudo bem que ele é até a página 2, mas existe aqui é, tem que ter uma proatividade da sua parte, porque tem muita coisa aqui no campo mental acontecendo, né? E essa coisa do campo mental também atingindo o espiritual, né? Ou vice-versa, ou o espiritual atingindo o mental. Tem uma retroalimentação aqui, mas tem uma necessidade de corte aqui, fato, né? Mais uma carta, por favor, tarô, para a gente entender o final dessa situação aqui, por favor. O resultado dessa situação. Caíram várias cartas, eu vou embaralhar de novo. Mais uma carta, por favor, sobre essa situação. Vou pegar. Comparação, um 5 de espadas e uma desaceleração aqui com um cavaleiro de. Tem uma tartaruga aqui, tá? Um cavaleiro de ouros. E aqui no fundo do maço a gente tem a carta da temperança, que aqui se chama integração, também é o arcano maior. O que acontece? Interessante que o arcano da temperança ele é o arcano de Sagitário. E embaixo da carta da temperança, a gente tem a carta do mestre aqui, com a figura do Osho. Né? Para quem não sabe, esse tarô ele tem 79 cartas, porque tem essa carta extra. E raramente essa carta cai nas minhas leituras, tá? Vocês que me seguem aqui, vocês sabem, né?
Muito interessante. O que que acontece aqui? Tem alguma coisa disruptiva que você precisa fazer, meio que politicamente incorreta, quer dizer, não seria politicamente incorreta, seria socialmente, espiritualmente incorreta do que a maioria das pessoas fazem, do hábito que você já tem. Você provavelmente é uma pessoa que segue regras, dogmas, que vive a sua vida pautada no que já foi dito, né, nos padrões. Aí eu odeio essa palavra padrão, mas é o que está muito forte aqui. E nesse momento é como se você tivesse aberta para desvendar um novo mundo, com essa carta da integração, né? A palavra integração, ela já significa o quê? Eu colocar coisas externas de outros lugares, trazer para cá e levar daqui para lá. Não sei se vocês conseguem entender. É, existe aqui, né, aqui a gente tem o Ouroboros, essa serpente que morde a própria cauda, né? A gente tem o símbolo do Yang falando que tudo tem dois lados, tudo tem essa energia do positivo e do negativo, e a gente não está falando aqui sobre nada que seja moral, né? O tarô não tem essa característica. E a gente está falando sobre o cisne e a águia, né? Olha só quantas energias opostas que precisam se encontrar, que elas estão em cada um de nós, que elas estão em você aí, vivendo, vibrando nessa energia. Gente, interessante que tem o Sol, tem uma Lua, né, uma Lua minguante aqui, a Lua minguante que representa uma finalização de ciclo. A gente está vibrando, a gente está na Lua minguante agora, tá? Representa uma finalização de ciclo. E muitas coisas da sua vida você está arrastando, é como se você estivesse recebendo migalhas aí, tá? Migalhas espirituais, não, não da sua espiritualidade, Sagitário. Vamos lá, deixa eu refazer a frase. Não a sua espiritualidade, mas é como se você estivesse se encaixando ou tentando, né, se enquadrar para caber aqui, nessa caixinha, nesse retângulo aqui, onde está tão pesado que você está recebendo migalhas, migalhas de uma aparente espiritualidade, porque a gente tem a carta de paus, que representa o elemento do espírito, tá? A torre, se você observar a torre aqui, tem uma pessoa na posição, né, do yoga aqui, se vocês conseguem perceber. É, tudo ruindo, todos os seus condicionamentos, padrões, crenças ruindo. Por quê? Porque elas não servem mais. Porque elas podem servir para todo mundo, mas para você nesse momento não serve. E é sobre você que a gente está falando. A gente não está falando sobre outras pessoas, né? Então você está arrastando alguma coisa aí para algumas pessoas há 9 anos, para outras há 10, tá? Arrastando aí um padrão, uma situação, né? De novo, tá muito essa questão de padrão, formato, forma engessado, um molde, e onde as coisas aparentemente mudam e não mudam coisíssima nenhuma. No fundo, elas são travestidas de outra coisa. Mas no final das contas, é sempre o mesmo com a mesma moralidade, com as mesmas estruturas ditatoriais de poder aqui. Tem estruturas ditatoriais de poder. E de novo, né? Se essa leitura for para você, por favor, pegue funcionar e coloca para mim nos comentários se faz sentido. Por favor, deixa seu like, né? Manda esse vídeo para alguém. Porque tem aqui um excesso de enquadramento e tem um excesso também de aprisionamento. Por isso que essas duas energias vieram aqui. Por quê? Porque já está dando na cabeça, porque já está dando na alma, porque já está doendo em todos os aspectos do seu corpo aqui. Está doendo muito, Sagitário. Está passando dos limites. Já passou dos limites. Por isso que a torre precisa acontecer. Só que a torre, gente, o que é que acontece? Quando a gente não faz, né? Quando a gente se submete a algumas coisas e não faz o que precisa ser feito, a torre, ela vem como uma ferramenta divina, como um instrumento para cortar o mal pela raiz e não sobrar pedra sobre pedra. Só que a torre, ela suscita muita vergonha, tá? Vergonha de quê? Padrões, o status quo. A torre, ela corrompe o status quo. Ela corrompe o que a gente faz, né, para ser amado, aceito, reconhecido, validado e tudo mais. Então, você está vivendo aí uma vida pesada de comparação, inclusive com essa carta do Cinco de Espadas, né? O Cinco de Espadas representa prejuízo para todos os envolvidos. Por quê? O bambu ou esse tronco de árvore? Qual é mais resistente? Né? O que que resiste mais? O bambu, aqui com essa espessura mínima, ou esse tronco de árvore, que às vezes a gente não consegue nem abarcar, nem abraçar? Por quê? O bambu, gente, antes, né, é uma informação plus aqui, uma informação extra. Antes do bambu sair, né, brotar da terra, ele penetra 3 a 4 metros para baixo da terra. Por isso que o bambu se torna uma das árvores, né, das plantas mais resistentes na natureza. O vento bate, né? Só como o bambu, qualquer brisa leva, mas nenhuma espada corta. Tipo, naquela música da Bethânia, não mexe comigo que eu não ando só. Eita, tudo arrepiada.
Tô falando essa leitura para alguém aí que tem uma conexão espiritual muito forte e uma presença dos seus mentores, dos seus guias, tá? Do seu povo aí que te rege, que tá te chamando a atenção. Tá pedindo para você olhar com carinho para você desacelerar do que você vem vivendo. Você percebe que essas duas cartas elas têm cores semelhantes, assim? Elas pedem uma pausa aí, né? Inclusive essa questão do aqui, né? Essa árvore frondosa que tem esse tronco grande, tudo mais, ela por dentro pode ser oca. Pode ser aquele, né, aquela madeira de pau oco, ou a santa de pau oco, ou o santo de pau oco, e eu não vou falar aqui sobre pessoas, e pegou, pegou. Gente, tem uma conotação muito forte aqui espiritual para você. Você precisa entender aonde você está e quais migalhas você está aceitando para se encaixar num lugar que não é para você. Por que não é para mim, Ruth? Porque você é mestre, amor. Olha a integração e a mestre aqui. Você é mestre. Do que quer que você faça, você é mestre. Então você está vibrando aí há um tempo numa uma situação que eu não sei se por ego ou por pressão externa, social, por manter o status quo. Você está vibrando numa situação aí onde a sua maestria plena, integrada, não está sendo vivida, não está sendo respeitada, nem por você. Isso que é um chamado de atenção. Né? Não é minha palavra, não sou eu que estou falando, são eles, eu estou apenas sendo o instrumento para que eles falem. Olha a quantidade, né? Essa lua derramando aqui essas estrelas, eu não sei se vocês conseguem perceber essa imagem sendo formada, né? Do Osho aqui. O Osho é uma figura muito controversa, eu sei, mas não é sobre isso. É o quanto que você se mantém agarrado, arraigado em padrões ancestrais, antepassados aí, que você acha que são seus, mas não são. São de outras pessoas e você tá pegando para você. Gente, tá comprometendo coisas na sua saúde, no seu corpo físico e no seu andamento de abundância, no seu andamento de dinheiro aí. Forte isso aqui. Coloca pra mim nos comentários se faz sentido pra vocês, por favor, gente. Porque assim, essa leitura é a última leitura que eu tô gravando desse ciclo de leituras, tá? Eu não ia postar isso hoje, eu tô tentando gravar desde cedo, mas não tava conseguindo, porque a gente tá. Eu tô com, né, minha vizinhança toda em obra, enfim, eu não vou falar aqui sobre detalhes, porque eu falo já isso em outros vídeos e coloquei nos posts e tal. Essa semana eu não consegui gravar, teve o dia que eu precisei cancelar a leitura particular, porque não tinha como. Então, assim, né? Tô aqui falando para vocês o que precisava chegar. Eu não sei para quem que é, né? Interessante que essa questão da desaceleração aqui me fala que você está começando a enxergar. Você não está ainda se abrindo. Você está saindo agora dessa moita. Você está saindo desse esconderijo. Agora, né? Uma tartaruga, um cágado, tá na terra, né? Agora você consegue começar a olhar em volta. Interessante isso aqui. Mas vamos tirar com tarô mitológico para vocês. Tarô, complementando essa leitura, por gentileza, uma carta. Tarô mitológico para você do signo Sagitário. Vamos aqui, uma carta. Cinco de ouros, amor, escassez. Escassez de saúde. E olha que coisa, né? Essa carta do cinco de ouros, especificamente desse tarô, representa uma saída de um templo, de uma casa. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma casa e aqui uma escada descendo. Essa pessoa tá indo embora, por quê? Porque não tem mais nutrição para essa pessoa. O que nutria essa pessoa emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, e a abundância de tudo, né? Assim, o corpo, alma e espírito em harmonia, não tá mais funcionando. Essa pessoa, ó, vaza, vai embora. Tipo, tchau, deu. Cinco de ouros é uma carta de escassez, normalmente financeira. E nesse caso aqui também interferindo no corpo físico. Pesado. Pesado, hein, Sagitário? Faz tempo que eu não faço leitura pra vocês assim. Eu acho que nem me lembro qual foi a última vez que eu fiz uma leitura assim pra vocês. Você nem que título colocar na sua leitura. Mais uma carta, por favor. Tarô, foi sobre o signo Sagitário. Mais uma carta, por gentileza. Aqui. Hum, Cavaleiro de Espadas. É uma dualidade. Horas você quer, horas você não quer, horas você vai, horas você não vai, horas você acha que pode abrir mão, horas que não. Cavaleiro de Espadas fala sobre escolhas de caminho, tá? E sobre a necessidade de colocar os pingos nos is, escrever que você ganha e o que você perde, né? Qual o seu ônus e qual o seu bônus sobre essa situação, sobre esse lugar, sobre essa pessoa. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Sagitário.
Dois de copas. Você tá querendo ser resgatada por quem? Esperando ser resgatada por quem? Você tá achando que vai vir uma figura espiritual da sua egrégora aí te resgatar? Gente, assim, às vezes me cansa falar algumas coisas. Eu vou falar aqui uma situação. Nesse mito, tá? Nesse tarô, Eros e Psique. A Psique foi colocada nesse lugar para morrer, para ser devorada por um monstro marinho, porque existia muita disputa entre sua mãe, seu pai e ela. Como se o brilho de Psique, a grandiosidade de Psique fosse, ofuscasse o brilho dos pais dela. Então ela foi jogada, né? Parece até um caçador de bruxas, se a gente parar para pensar. Ela foi colocada nesse lugar para morrer, simples assim. E aí, quando Eros ouviu essa história, né? A sua mãe, Vênus, Afrodite falando, ele veio resgatá-la. Então aí pode ser que você esteja esperando receber esse tipo de resgate, mas eu estou aqui para falar para você que isso pode ser um resgate para você. A minha palavra nesse momento vindo através do ar para você pode representar essa visão de resgate da sua egrégora espiritual, tá, Sagitário? Pesado. Eles estão vendo você. Mais uma carta para o pessoal do signo Sagitário, tarô, por gentileza. Mais uma carta, pessoal do signo Sagitário. Não é para todo mundo isso aqui, tá? Você sabe que não é para todo mundo, né? Você não é todo mundo, nem eu. Mais uma carta, tarô, pessoal do signo Sagitário. Gente, o que que eu falo mais para vocês? O que que eu falo mais? O enforcado aqui. Se você virar, virou Jesus Cristo. Olha só, alguém pegando você para Cristo, amor. Alguém pegando o seu sacrifício, alguém sugando a sua energia, alguém tirando, inclusive, vantagem de uma vulnerabilidade sua, de um movimento de sacrifício, auto-sacrifício seu. Aqui a águia representando Júpiter, Zeus, tá? Tem alguma questão religiosa aí também, espiritual, religiosa para algumas pessoas. É, Até que ponto vale esse sacrifício para os outros? Até que ponto vale ficar de perna para o ar, vida de perna para o ar, tudo de cabeça para baixo? Mais uma carta, por favor, para o pessoal do signo de Sagitário, para a gente finalizar essa leitura, porque essa leitura já está enorme. Aqui, para finalizar essa leitura, o pessoal do signo de Sagitário com conselho, por favor, tarô. Um conselho, por gentileza, para Sagitário. Quatro de copas. Quanta historinha, quanta fofoca estão fazendo com o seu nome? Quantas vozes você está ouvindo, ou as pessoas fazendo, contando histórias, falando, né? Quatro de copas é uma carta aqui extremamente indigesta, extremamente ingrata, extremamente fofoqueira. Quantas coisas são faladas de você por trás, ou coisas que contam pra você, quantas mentiras te contam pra te manter preso, presa a uma situação. E no fundo do mar, pra gente entender essa situação toda, o seis de ouros. O seis de ouros, gente, representam migalhas. Migalhas que a gente está recebendo pelo que a gente faz. Tipo, tapinha nas costas, cargo honorífico, faço isso, ah, que legal, mas estou oferecendo. Essa pessoa está aqui numa situação de mendicância. Então, até que ponto que você está recebendo o pouco que é dado para você e não todo que é dado que você merece receber? De um líder, de um sacerdote, de uma sacerdotisa, de uma pessoa que é influente para você. É isso, e aqui no fundo do mar, é a Imperatriz. Uma fertilidade, uma vida nova chegando, inclusive uma gestação de um projeto, um parto de você mesmo, você mesma aí. Precisa acontecer. Tá sendo gestado. Tá na hora dessa criança virar luz. Quer dizer, né? Tempo certo. É isso para vocês do signo de Sagitário. Curtam, comentem, compartilhem. Ajuda esse canal a crescer. Um beijo grandão e tchau, tchau.